Salve náufragos da web, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Daniel Gonzaga e hoje eu estou aqui no canal do Delegado da Cunha. Eu vou fazer uma reação barra comentários de um vídeo aí que ele fez no dia de ontem, repercutindo, né, comentando aí a abordagem que um ciclista sofreu em Goiás, né? Um jovem negro foi abordado pela PM e ele acabou fazendo um vídeo aí comentando essa situação. Então eu gostaria de trazer aqui alguns pontos. Então, primeiramente, já gostaria de deixar claro que isso aqui não é um ataque ao da Cunha, isso aqui é um trabalho mesmo de dialogar, sabe? No próprio vídeo, ele diz ali em alguns momentos, eu já vi, vou só comentar alguns pontos aqui. Durante o próprio vídeo, ele diz que está aberto ao diálogo, que está aberto à conversa, que está aberto à conversação e que a polícia precisa ouvir alguns pontos para melhorar o seu serviço. Então, isso aqui enxerguem como questionamentos válidos para melhoria do serviço policial nas abordagens. Não entendam isso como um ataque. Às vezes eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu elaborei algumas questões, mas isso aqui não é de forma alguma um ataque ao da Cunha, que é um cara que eu acompanho, que eu considero ele, eu acho que ele é um cara que representa uma minoria dentro da polícia, que são os delegados negros, é o único delegado negro que eu conheço. Ele mesmo já deu entrevistas aí em vários podcasts falando que ele é um dos poucos, que ele mesmo durante muito tempo não conheceu nenhum outro negro, então a gente respeita muito a caminhada dele, respeito bastante a história dele, mas nesse vídeo aqui eu localizei alguns pontos de divergência, então eu me reservo esse direito de discordar dele e eu vou trazer isso aqui da maneira mais respeitosa possível. Vou fazer várias perguntas aqui, eu acho que é válido tanto para ele, se ele puder responder. Claro que ele não vai responder, talvez ele nunca veja esse vídeo, mas para você, ele mesmo convoca você ali a uma reflexão, então eu quero trazer esse mesmo pensamento aqui. Então vamos lá, o vídeo já está aqui na bala, eu vou dar play e vou pausando aqui de acordo com o que for necessário. Boa noite a todos os seguidores das redes Delegado da Cunha, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Falo em nome aqui das nossas redes sociais. Bom, hoje é dia 30 de maio, são 18. Aproveitar, né, que ele já fez ali o merchan, minhas redes sociais aqui na descrição. Deixa o seu like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ative as notificações para não perder as novidades. Demorou? Então vamos lá para o vídeo agora, de fato. Horas e eu fui o dia inteiro questionado, solicitado pelos meus seguidores para fazer a reação a um vídeo que está rolando na internet de um cidadão, né, de um jovem negro durante o dia andando de bicicleta num parque em Brasília e sendo abordado por policiais militares, né? Então assim, eu vou fazer a reação ao meu estilo, eu vou analisar o problema sobre todos os aspectos e eu não vou apresentar solução e também não vou apresentar nem certo nem errado. Vamos só pensar. Ok, eu já gostaria de deixar aqui frisado duas coisas. Primeiro, a partir do momento que você opta por não colocar a reação, eu acho que tira um pouco do peso do que as pessoas podem tirar mesmo de suas conclusões. Por exemplo, a gente vê ali um áudio, a gente tem as imagens ali na íntegra. Eu acho que a partir do momento que você opta por fazer a reação sem colocar ali, só narrando os fatos, só fazendo uma leitura, isso pode tirar um pouco do peso. Eu acho um tanto quanto incorreto. Por isso, eu estou trazendo aqui na íntegra o seu vídeo, para as pessoas terem certeza que eu não estou descontextualizando nada e que eu não estou fazendo nenhuma interpretação que não seja a que eles realmente estão vendo, sabe? Mas a gente vai continuar aqui. E você, nesse primeiro momento, eu gostaria que as pessoas guardassem essa informação. Ele não quer fazer julgamento, ele não quer tomar partido nem A nem B. Esse é um ponto importante para isso. Eu vou até retornar E eu não aqui. vou apresentar solução e também não vou apresentar nem certo nem errado. Nem certo nem errado, nem solução. Ok, beleza, temos aí firmado um ponto. Gravem isso, nem certo nem errado, sem opinião, sem solução. Vamos lá. Vamos só pensar, tá? Vamos pensar. Então, o que acontece? O vídeo descreve ali dois policiais militares em patrulhamento, eles estão em ronda. E aí, em determinado local, eles decidem fazer uma abordagem policial. Gente, o que é a abordagem policial? É um procedimento de busca, de revista do corpo, que a lei autoriza o policial a fazer com uma condição. Quando o policial olha para a pessoa e ele suspeita de que aquela pessoa está portando uma arma de fogo ou pode ter praticado algum crime. Então, quando o policial olha para o cidadão e tem essa suspeita, ele pode, utilizando o tal do poder de polícia, né, representando o Estado brasileiro, falar: parado, polícia, mãos para o alto.
Então esse direito dele de intervir na liberdade de ir e vir, ele surge quando ele está suspeitando de que aquela pessoa está portando armas e drogas. Ok, aqui a gente vem para os primeiros comentários. Bem, primeiramente, já gostaria de deixar aqui claro, fazer esse questionamento. Você já viu alguém questionando ou invalidando o direito policial de fazer uma abordagem? Assim, eu vou falar a minha opinião. Eu nunca vi na minha vida alguém dizendo que não poderia ser abordado. Essa discussão, a maneira como você coloca, da Cunha, eu acho que ela é muito equivocada. É, Fazendo essa pergunta, você já ouviu alguém dizendo que blitz é uma coisa ilegal, que abordagens que enquadram é uma coisa ilegal e que não possa ser feita? Eu acho que não existe essa colocação. E você continua ali. Você diz que o cara ele tem esse poder de polícia, esse poder concedido pelo Estado para realizar aquela intervenção. Ok, você também cita ali qual é o procedimento. Batidas, várias abordagens, e eu nunca é, recebi uma outra menção que não fosse essa. Parado, mãos para o alto, para a parede, beleza. O que a gente vê ali no vídeo é o rapaz, ele faz uma manobra de bicicleta e o policial fala, desce da bike. E aí ele pergunta por quê? E o policial responde, porque eu tô mandando. Então ali, é o representante do Estado ou é o Estado? Isso é que deixa muito dúvida. Precisa dessa resposta? É o que eu te pergunto. Precisa dessa resposta? Ele poderia muito bem responder de uma maneira educada. Abordagem policial. Desça da bicicleta, vamos te revistar. Porque eu quero? Porque eu posso? É ele ou é o Estado? A impressão que tem ali é que é ele. Da maneira como ele responde, alterando o tom de voz, a impressão é que é um problema pessoal dele. Ali ele perde toda a credibilidade de guiar o assunto ali, ele dá um tiro no próprio pé, posso dizer assim, no que se diz a receptividade para poder conduzir ali um procedimento. Então, quando ele grita porque eu quero, porque eu posso e mostra a arma com menos de 4 segundos, eu acho que é um tanto quanto exacerbado. E quando você narra dessa forma, não demonstra exatamente o peso que a gente vê e a necessidade da ocasião ali. O rapaz, ele tá na bicicleta, ele precisa descer da bicicleta, entendeu? Você ficar acelerando ali, entendeu? Não faz muito sentido. Então, as ordens que o cara dá não condizem com aquilo ali, mas eu vou deixar você falar mais um pouco, que tem mais um ponto aqui para a gente tocar. Né? Daí que vem o poder de poder cercear a liberdade de vir. Eles olham e decidem por abordar. Realizam o procedimento de abordagem. O procedimento de abordagem em si, dentro do padrão que é ensinado nas polícias do Brasil de uma forma ampla, é um procedimento correto. Isso aqui eu acho um pouco contraditório, mas vamos lá. Lá no início do vídeo, você disse que você não tomaria partido, mas aqui você está dizendo que o procedimento é correto. Beleza, tecnicamente falando, você é o expert, eu não entendo, eu vou me resguardar nesse momento aqui. Você está falando que está correto, beleza. Só queria fazer um outro adendo. Você diz ali que ele tem o direito, né, dele suspeitar ali, ele pode ver e com base no que ele acha, no que ele sente, ele pode ir lá abordar. Mas assim, é vago dessa forma. Eu sei que você vai falar disso mais para frente, a gente vai entrar nesse mérito mais para frente. Mas ali, quais são os critérios que eles utilizam, tá ligado? Qual é o critério que ele tem para essa abordagem? Vamos lá, vamos aos fatos e o que a gente está vendo no vídeo. O que a gente vê no vídeo ali, em poucos segundos, um rapaz andando de bicicleta, realizando uma manobra radical, e o policial fala para ele descer. É um jovem negro. O policial saca a arma. Bem, eu gostaria, quais são os critérios aqui válidos para você me falar que essa abordagem realmente seguiu todos? Aonde está escrito que tem que ser dessa forma? A gente vai falar disso mais para frente, mas eu gostaria de saber
aonde estão essas regras para a gente poder realmente ter um pé de igualdade, porque assim, não adianta eu entrar numa partida de um jogo com você que só você sabe as regras e eu não sei. É uma coisa que a gente vai comentar mais para frente. Procedimento correto. E eu falo mais, os policiais eles saíram de ronda, no Brasil o policial pode tomar um tiro em qualquer momento, porque num parque daquele pode ter gente armada, a gente não está na Suíça. Interessante, você fala aqui, ó, que nós não estamos na Suíça, perfeito, não estamos na Suíça, estamos no Brasil. O policial ele sai daquela forma ali, você utiliza isso de certa forma para justificar o cuidado, o medo ali que o policial tem, então ele sai ali preparado ali para uma situação mais drástica. Mas aí eu te pergunto, o cidadão, ele está na Suíça? Você utilizou esse argumento aí para humanizar o policial. Beleza, ele é um cara humano, ele não é imortal, ele é mortal, então ele tá ali. E o cidadão, ele é imortal por acaso? Para você dizer que então o cidadão ele tá na Suíça. O rapaz ele tá na Suíça, o policial não tá, mas o cidadão tá. Porque ele pode passar por isso, segundo o que fica subentendido. Acho que não fica isso com muita clareza, isso dá margem para algumas interpretações. Aí eu pergunto, qual deveria ser a reação dele? Qual seria a reação do rapaz? A partir do momento que uma pessoa ali... Será que o rapaz ele não pode sentir medo? Será que o rapaz ele também não pode se sentir vulnerável, assim como o policial? Bem, você tratou o policial de uma maneira humana, mas eu gostaria de saber, qual seria a reação humana ao ter uma arma apontada para sua cara? Qual deveria ser a reação humana? Padrão, qual deveria ser a reação? Será que não existe nenhum instinto de sobrevivência? Será que não existe nenhum tipo de pavor ali, um choque? Será que psicologicamente a pessoa ela tem que responder de uma maneira racional? Será que não existe nenhum fator ali psicológico? Será que o policial ele está nas faculdades mentais dele para poder ali conduzir isso? Essas são as perguntas que eu faço. Vocês veem ali no vídeo, em algum momento, o rapaz se alterando, fazendo alguma coisa que seja realmente ali ameaçadora para os policiais ali? É o que eu pergunto. São as minhas questões referentes a isso aqui. Bem, só para outra afirmação aqui, deixa eu só... Não, eu vou deixar ele falar mais um pouco e a gente segue aqui. Né? E quando eles decidiram por fazer o procedimento, os passos que eles seguiram dentro do que prega a polícia, a verbalização, tentaram conter. A gente tem que lembrar que o indivíduo foi não cooperativo, que ele tentou reagir. Beleza. O cidadão ele não foi cooperativo e tentou reagir. Eu peço que esse vídeo aqui, de modo geral, vocês respondam, ele responda. Se você tiver as respostas, eu gostaria que você respondesse. O cidadão, ele não foi cooperativo? Não foi. Eu quero que você me mostre qual foi o momento em que ele disse que ele não iria colaborar. Por volta de 30 segundos ali, 20 segundos após a abordagem, ele afirma que vai fazer o que o policial está pedindo. Ele só pede para o policial não se alterar, não gritar. A gente escuta o policial utilizando palavras de baixo calão contra ele, coloca da mão na cabeça, entendeu? Precisava disso? Precisava alterar o tom de voz? A partir do momento que ele faz, vamos supor que ele tem como a gente falou, ele tem medo e tudo mais, o cara pode oferecer uma ameaça. Será que essa é a maneira mais inteligente de você abordar se o cara tivesse armado? Vamos lá. Se o cara tivesse armado, dá a mão na cabeça. E o cara tá ali no desespero. Se o cara tá armado, o cara não vão entrar ali num confronto? Será que essa é a maneira mais inteligente? Entendeu? Será que essa é a maneira mais educada, civilizada? Não é. Acredito eu, né? Mas eu deixo isso para vocês pensarem também.
Vamos lá, o rapaz tentou reagir, não foi cooperativo e tentou reagir. Bem, aonde ali você vê ele tentando reagir? Ele entrou em algum momento ali, reação é aquilo, é uma luta corporal, é uma negativa, é isso. Em algum momento ele disse que não iria fazer o que o policial disse? Em algum momento? Nenhum momento. Em algum momento ele tentou fugir, ele tentou correr? Em algum momento ele subiu na bicicleta para tentar lhe dar um pique? Não. Bem, em algum momento ele não virou de costas quando o policial ali. Ele demora, mas ele tá falando com o policial, mas ele vira de costas, assim como solicitado. O policial manda ele colocar as mãos para trás, ele coloca. O policial fala que ele vai ser algemado e ele é algemado. Houve reação? Eu quero que você me mostre exatamente onde houve reação do jovem, aonde ali o simples ato dele discordar difere dele não fazer. Sabe, é uma linha tênue. Por exemplo, chega aqui um cara na minha casa e fala, ó, você vai comer esse cocô aqui. Aí se eu falar não, não e tal, eu tô reagindo ali de uma maneira, aí o cara coloca uma arma, eu como, mesmo assim, pô, vai ser preso por reação, entendeu? Não faz muito sentido. Mas vamos lá, né? Vamos lá. E aí eles decidem por algemar. Até aí tá tudo bem. Dentro do procedimento dos policiais, qual que é o problema que a gente tem que questionar? A gente tem que questionar a questão da fundada suspeita. Então, assim, o grande problema ali é o seguinte, por que o cidadão começa a discutir? Porque ele não se conforma dos policiais estarem de ronda e suspeitarem de que ele estava praticando um crime portando arma. Porque na cabeça daquele jovem negro, ele estava andando de bicicleta e fazendo manobra na frente das crianças. Na cabeça daquele jovem negro, na cabeça dele. Então aquilo ali não aconteceu. É uma suposição que talvez ele estivesse andando de bicicleta. Não aconteceu, ele não estava. Só na cabeça dele ele estava andando de bicicleta. Supostamente. Então ele. Vamos lá. Então ele tem que. Vamos lá, você falou que ele rolou toda essa discordância porque ele não aceitou ser um suspeito. Quem tem que aceitar ser suspeito, da Cunha? Eu tenho que aceitar ser suspeito? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu sou o alvo. É isso que você está me falando? Aconteceu isso aí porque ele não aceitou que ele é suspeito. Poxa vida, agora eu sou um potencial criminoso. Ele ali dando. Que supostamente na cabeça dele ele estava andando de bicicleta, mas ele deveria considerar aquilo ali um crime. Putz, eu estou cometendo aqui um ato propenso a ser enquadrado. Ele tem que considerar isso. Que qualquer ato dele ali pode ser um crime. Então, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Com todo respeito, não faz nenhum sentido. Tá? Ele estava ali mostrando as habilidades dele de bike. Ó, só para mostrar lá o quão o cara é resistente de costas, sem ter tido nenhum contato com a polícia. Extremamente resistente de costas, mão na cabeça, extremamente resistente. Né? Ele não estava ali esperando numa biqueira, esperando para ser abordado, enfim, tudo bem? Bom, qual que é o outro problema? Bem, tudo bem não tá, da Cunha. Aí você tá de brincadeira. Tudo bem não tá. Tema que é o que deixa todo mundo revoltado. Por que está todo mundo revoltado? Porque acharam que a abordagem foi muito bruta, muito brusca, né? Realmente foi. Aí você se contraria, da Cunha, porque você diz, as pessoas acharam e foi. As pessoas acharam ou realmente foi? As pessoas acharam ou realmente foi? Na sua opinião, que você disse que não daria, você disse que foi. Beleza, mas tá bom. Tá bom, você disse, tá bom. Na minha opinião, foi sim truculenta, não precisava do tom de voz, não precisava de algumas respostas atravessadas e não precisava necessariamente autuar o rapaz ali por um desacato. Afinal, ele colaborou e muito bem aqui. Você pode ver ele extremamente resistente em luta corporal com os policiais ali, mandando o policial tomar em todo quanto é canto, porque ele é desordeiro. Deu para ver aqui, ó. Dá para você ver aqui no canto da tela. Vou até passar o mouse aqui para vocês visualizarem, ó. Dá para ver muito bem aqui ele numa luta absurda contra os policiais, mas enfim, resistência.
O ato de discordar hoje, tipo, eu não posso ter uma opinião diferente da sua. Mais ou menos isso que a polícia ali fez, mas enfim. Bem, vamos voltar aqui, só recapitulando. Você disse que as pessoas acharam que foi bruta, e você acha que foi também, beleza. Mas isso que aconteceu, na verdade, foi a abordagem padrão. Padrão de onde? Padrão para quem? Padrão por quê? Pergunta, me responda. Por quê? Padrão onde, como, por quê? Esse foi o padrão utilizado contra aquele empresário lá de Alphaville? Bem, esse foi o padrão utilizado contra o político Daniel Silveira, quando ele foi preso lá, que ele desacatou uma autoridade, acho que era um policial, era um perito lá da Civil Federal, não sei, ele desacatou lá o servidor público, não era um servidor público, ele desacatou o funcionário público. Pediram para ele se acalmar. Não houve, não houve nenhuma alteração de voz, não houve nenhuma sacar uma arma para apontar, não houve nenhuma truculência, nenhum grito, nenhuma modulação de voz. Esse é o padrão. Em Alphaville houve alguma, entendeu? Eu lembro que lá em São Paulo, agora no meados do ano passado, teve uma senhora que foi tentar separar uma briga entre um policial e um cliente dela lá num bar, e ela acabou sendo pisada. O policial derrubou ela já no chão, e o policial ficou pisando no pescoço dela. Esse é o padrão da Cunha. Aí você quer que a gente acredite na carochinha, que não existe essa desvirtuação? Por exemplo, Michel Temer, a gente acompanhou ao vivo a prisão do Temer. A gente viu algum desse padrão aí? A gente viu? Teve o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista bolsonarista, ele foi preso por causa de fake news aí, ameaçar o pessoal da STF, beleza. Preso, ele saiu ali, a polícia esperou ele arrumar as coisas dele, tomar um banho, colocar a bandeira do Brasil, e ele saiu. Houve esse padrão? O que tem em comum com todas as pessoas que eu citei, que tiveram uma abordagem tranquila, dessas pessoas que eu citei que tem uma abordagem mais truculenta? Valor financeiro, primeiramente, CEP e cor da pele. Isso que diferencia esses dois alvos, esses dois públicos. Entendeu? A partir do momento que você não fala disso no seu comentário, aí você está causando uma distorção que pode levar as pessoas a ter uma conclusão errada. Eu estou fazendo isso aqui exatamente para complementar o seu vídeo e não deixar passar batido alguns pontos que, na minha opinião, mal explorados. Só que eu já falei, é um procedimento de abordagem padrão. Então, assim, o que vocês têm que fazer é, no final do vídeo, comentar e discutir procedimento de abordagem da polícia no Brasil, sempre levando em conta que aqui não é o primeiro mundo. Mas voltando na questão do jovem, né? Eu sou negro também, né? Eu já passei por procedimentos e, assim, é muito difícil você ser jovem, você ser negro, você ser pobre. E infelizmente, essa questão de quem a gente vai abordar ou não, do padrão que a gente tem na nossa mente, do que seria, do que não seria o criminoso, é uma questão extremamente delicada no Brasil. Eu só vou aproveitar aqui para fazer um outro comentário referente a essa situação. Você disse ali um pouquinho antes que não era o país de primeiro mundo, né? A gente tem que se acostumar com isso porque a gente não é um país de primeiro mundo. Mas eu gostaria de saber se é proibido realizar abordagem tipo primeiro mundo aqui. Existe alguma lei que restringe a polícia de tratar a gente como cidadão de primeiro mundo? Alguém pode me apresentar uma lei aí que proíba a polícia de ser educada? Existe regra, existe alguma determinação? Ou só porque a gente não é de primeiro mundo, a gente tem que ser tratado como terceiro mundo? Será que isso é a causa ou é a consequência dos nossos problemas? Entendeu? Se você quer uma mudança, talvez tenha que começar por você. Não adianta você ficar falando que os outros precisam mudar. Para que eu possa mudar, a mudança tem que partir de você. Quem está com uma arma ali, quem está com poder naquele momento ali é o policial. Então, quem está dando as regras ali é ele. Então, se tem que existir uma mudança, algum paradigma, tem que partir de cima para baixo.
de baixo para cima pode ser silenciado, como acontece nesse vídeo. Entendeu? Pobre, ele não se conforma de que ele pode, por vezes, ser um padrão de ser abordado. Para ele, não. Para ele é só uma pessoa andando de bicicleta, tá? Então, assim... E ele não é. O que a gente vê no vídeo é o quê? Um rapaz andando de bicicleta. Eu não entendi. Ele não se conforma. Ele não era uma pessoa andando de bicicleta. Isso aqui ficou muito vago. Então ele tem que se conformar realmente com a abordagem. Ele tem que realmente entender que o ato dele andar de bicicleta pode oferecer um risco para a sociedade. É isso. Então ele tem que se conformar com isso e ele tem que. E ele não era uma pessoa andando de bicicleta, tá ligado? Na cabeça dele ali ele tem que pensar outras coisas e não realmente aquilo que ele tá fazendo ali. Bah, beleza? Mas vamos lá, né? Deixa eu só ver aqui. Vamos dar play novamente para ouvir o da Cunha. o que eu questiono não é o procedimento. O procedimento dos processos é correto. O que eu questiono é o conceito de... Mais uma vez, você disse que o procedimento foi correto. Voltando ao primeiro minuto, você disse que não daria opinião, mas beleza. Fundada suspeita, entenderam? Vamos subir um degrau? Então, assim, por que a lei deixou os policiais abordarem? E assim, outra questão, os policiais têm que olhar, suspeitar se a pessoa está portando armas ou corpo de delito. A lei não fala mais nada, gente. Então, assim, quando você intervém no direito de ir e vir de uma pessoa, num procedimento de abordagem, se há um trabalhador, um cidadão de bem no meio de tudo, ele fica com vergonha. Qualquer pessoa, uma pessoa trabalhadora, quando ela tem uma arma num procedimento de abordagem apontada contra ela, o trabalhador ele se sente constrangido. Exatamente. É justamente por isso que você deve pensar 2 ou 3 vezes antes de apontar arma para alguém, porque isso é uma baita constrangimento. Eu já tive a oportunidade, como eu já falei, já tive pelo menos uma dezena de abordagens e eu não lembro de nenhuma que tenha sido truculenta dessa forma. Já me deram respostas ignorantes, já foram grosseiros, mas como eu posso dizer, nada que tenha excedido muito mais. Aqui nessa abordagem a gente vê uma série de equívocos ali, excessos, né? E, e só retomando aqui, justamente por ser um constrangimento, por ser uma grande vergonha, você não deve fazer isso de primeiro momento, tá ligado? Você tá envergonhando o ser humano ali a que custo? E se ele não tiver, se ele tiver, você precisa realmente constranger ele já com 4 segundos ali, só por causa de um porquê? Aí depois disso, realmente você desencadeia uma série de fatores, né? Você acaba assustando uma pessoa que estava ali praticando um esporte. Imagina você fazendo um flip ali, um 360, você aterrissa, o cara sai da bike. Eu vou ser sincero, as únicas experiências que eu tive com alguém falando sai do carro, sai da moto, sai da bike, eram assaltos, não eram abordagens policiais. Policial, opa, parado, mão na cabeça, abordagem é diferente. Totalmente diferente, com uma voz tranquila, parado! Mas é aquele lance que você já sabe que é o habitual. Sabe? Não foge desse aqui, tipo, desce da bike porque eu tô mandando. Isso não existe em lugar nenhum. Seja aqui, seja na China, seja no país de quinto mundo. Enfim, como eu disse, já começa constrangendo as pessoas gratuitamente. A polícia constrange a gente, o Estado constrange a gente gratuitamente. Sem certeza nenhuma, o Estado te constrange, depois ele vê se você é culpado ou não. Já inverte toda essa presunção. Primeiro a gente te julga, depois a gente vê, entendeu? Mais ou menos essa inversão que rola. Né? Então, assim, todo mundo fica revoltado com isso. Mas em vez de vocês ficarem revoltados, é a bronca que eu ando dando em todo mundo. Vocês têm que conversar com a polícia. A gente tem que conversar com a segurança pública, aliás. E tentar entender o procedimento de abordagem e discutir conceitos para melhorar. O que o povo tem que discutir é assim, então vamos analisar o conceito de fundada suspeita. Isso não anula nada que a gente pode ficar revoltado da mesma forma. Quer dizer que agora a gente tem que ser seletivo, eu tenho que me revoltar, não. Isso aí é nosso sentimento, é nosso instinto humano. Assim como ele sentiu ali, a gente pode sentir, entendeu? Não vem falar esse negócio, não. Cada um tem o seu, cada ser humano vai responder de uma forma. Se ele ali naquele momento se sentiu mal, a gente se sente mal da mesma forma, porque nós somos humanos, não apenas o policial. Em nenhum momento eu estou deslegitimizando
tirando o direito dele se defender. Em nenhum momento isso aqui foi questionado. Já falei que a abordagem é padrão, já passei por várias, já tive problemas e já não tive problemas. Enfim, em nenhum momento, o rapaz, ele tentou conversar, em nenhum momento ele ele tirou esse direito. Nossa, hoje eu tô que tô. Em nenhum momento ele tira esse direito ali do policial fazer a abordagem. Ele tenta conversar. Você vai dizer que o rapaz ali não tentou conversar com o policial? Você vai dizer que ali o rapaz só foi ignorante, o rapaz que deu resposta ignorante pro policial? Não foi o policial que iniciou, não foi o policial que iniciou esse processo. Não foi o policial que alterou o tom da voz. Não foi o policial que utilizou palavrão. Não foi o policial que utilizou palavra ríspida, dura. Aí você tá, né? Discutir em nível de lei. Não adianta só, porque senão eu tenho certeza que está acontecendo agora a mesma coisa. Com certeza, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tem algum jovem negro de bicicleta sendo abordado em algum lugar do Brasil, numa comunidade. Está acontecendo agora. Isso Ó, presta atenção. Eu vou até voltar aqui, que é para vocês ouvirem melhor. Negro de bicicleta sendo Com certeza, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tem algum jovem negro de bicicleta sendo abordado em algum lugar do Brasil, numa comunidade. Isso está acontecendo agora. Nesse momento, tem algum jovem negro, ele não falou, ele está especificando muito claramente. Existe jovem negro, neste momento, sendo abordado em uma comunidade. Por que ele não falou? Existe um jovem branco, neste momento, sendo preso em algum condomínio? Por quê? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por quê? Por quê? Entendeu? Por quê? Porque existe um padrão. E o padrão é esse. Comunidade jovem negro. Comunidade jovem negro. Você não escuta nada que seja diferente disso. Entendeu? Mas eu deixo para você refletir também. Procure saber. Vamos lá. Isso acontece o dia inteiro, 24 horas por dia, não para de acontecer. Só que a culpa também não é do policial. Tá, beleza. A culpa não é do policial, ele tá ali só cumprindo o serviço dele, você vai falar sobre isso. Beleza, a culpa não é do policial. E a culpa é de quem? A culpa é de quem se revolta? A culpa é do jovem que foi abordado? De quem é a culpa? A culpa é dele. Putz, ele não podia fazer aquele 360. Aí despertou a fúria da polícia. Ele girou demais ali o eixo da bike. Então a culpa é dele? De quem é a culpa? É minha? A culpa é sua? De quem é a culpa? Reflita, de quem é a culpa? Outra coisa aqui que ele fala, que é interessante, eu vou até voltar. 24 horas por dia não para de acontecer. Não para de acontecer. Não para de acontecer. E muita gente fala que não existe. Que isso aqui é uma falácia, que a gente inventa isso aqui. O delegado da Cunha tá te falando que isso não para de acontecer. Vocês ficam falando aí, muita gente em comentários aí de notícias, de portais, de blogs, falando que isso aqui foi uma coisa pontual, que isso aqui nunca acontece, que isso aqui que ele nunca viu. Mas o delegado tá aí falando que isso acontece sempre e está acontecendo agora com um jovem negro numa comunidade. Só que a culpa também não é do policial, porque o policial está saindo para trabalhar com risco de morrer. Então eu queria que vocês entendessem que a gente tem um problema muito maior aí. A gente tem que discutir polícia em sentido amplo, discutir o conceito de fundada suspeita, que podia ser um conceito muito mais objetivo, definindo quando o policial pode abordar direitinho. É um Código de Processo Penal de 1941, tá? Obrigado por essa deixa, da Cunha. Você é um monstro sagrado. Código Penal. Você sabia que em 1941 foi feito também algumas leis que proibiam a capoeira, que proibiam religiões africanas? É esse mesmo código que ele está falando, tá? Nesse mesmo emaranhado aí de leis. A pessoa podia ser presa por vagabundagem, por estar bebendo, por não ter remuneração. A pessoa ela podia ser presa se ela fosse sambista, se ela fosse pegar numa roda de samba com aí o seu instrumento, com o seu pandeiro, com o seu cavaquinho, ela podia ser presa. E é esse mesmo pensamento, esse mesmo estatuto racista de 1941 que ele está citando. E esse mesmo ainda está vigente. E esse mesmo ainda está aprisionando pessoas. Eles podem utilizar ainda essas leis para prender a gente. Foi essa mesma lei que eles utilizaram para acabar com bailes funks durante os anos 80, 90 e estão querendo trazer de volta. É esse mesmo artigo.
Entendeu? Mas assim, da Cunha, a questão é, beleza, tá na lei e tudo mais, mas quem tá decidindo, quem tá optando por utilizar ela? Sou eu que estou utilizando ou é a polícia que está optando por utilizar esse mesmo artigo que ela sabe que é ultrapassada? Será que é conveniente para o Estado? Então o representante do Estado pensa dessa forma, o Estado age assim contra a gente, é isso? Obrigado por essa deixa da Cunha. A outra questão, a gente tem que discutir na nossa cabeça até onde vai esse tal de racismo estrutural, porque não dá para toda hora a gente estar na rua, olhar um preto, olhar um pobre, já achar que é ladrão. Isso eu falo para qualquer um, tá? Eu falo de todos. Então você tá andando na rua, olha uma Concordo. pessoa, a roupa dela não é tão boa, tal, e você já Então isso eu tô falando de qualquer cidadão, a gente, tá? Você que tá vendo aí a câmera, você sabe que também, muitas vezes, se você vê um negro à meia-noite, num lugar escuro, você também tem. Isso é o tal do racismo e do preconceito estrutural. E Olha aí, que frase forte. Isso é culpa do racismo e do preconceito estrutural. Você confirmou agora a teoria que muitas pessoas negam. Tá vendo? Muita gente. Nossa, no meu comentário agora, eu fui fazer lá o debate com o rapper de esquerda, com o rapper de direita, né? Mais posicionado à esquerda, e os caras falando que racismo estrutural não existe. O pessoal dos comentários. Não existe. O delegado tá aqui provando para você, tá falando para você. Talvez eu não tenha autoridade, talvez eu precise de um branco para reforçar o que eu falo, mas o delegado aí que tem prestígio, que tem uma carreira dentro de uma instituição pública, o cara tá falando para você que existe. E aí, qual o seu argumento para falar que não existe? Qual é os dados para provar que não existe? Quais são os fatos que você tem para dizer que não existe? O cara tá falando que tem. Eu já tive preconceito e estou num processo de desconstrução. Hoje eu sou muito melhor do que eu era há 10 anos atrás. Entendeu? Mas isso é um processo que você tem que reconhecer, que você tem que aceitar. A partir do momento que você diz que não existe, fechando essa porta para diálogo, você só está perpetuando ainda mais, cada vez mais, esse tipo de preconceito e naturalizando esse tipo de abordagem que não é natural e não é normal. não é só contra negro, é negro, pobre, pessoa que tá mal vestida, sem mimimi, tá? Bom, e por último, eu falo para vocês a outra questão, né? Para aprender, iniciado um procedimento de abordagem, não se discute com o policial. Quem tá vendo o vídeo, compartilha. O policial... Quem discutiu com o policial? Eu quero essa resposta. Quem discute com o policial? Ninguém discute com o policial. O rapaz ele faz uma pergunta, aí fala: "Ah, mas não era mais fácil ele virar ali?" Era fácil. Mas também, qual é a dificuldade de responder o porquê? Qual é a dificuldade? Caiu a mão do policial ali. Poxa vida, o policial grita: "Desce da bike". Ele pergunta por quê? Nossa, que ofensa! Que ofensa, nossa senhora! Que ofensa, cara. Que discussão. Aí o policial responde porque eu quero. Quem discutiu ali, quem discute, quem causa um atrito ou um desconforto durante o procedimento é o policial. Em nenhum momento você vê alguma ofensa saindo da boca do rapaz, em nenhum momento você vê alguma ação física ou negativa a do policial. E eu gostaria que você me mostrasse isso no vídeo. Se você puder, não vai achar, pode procurar lá, fica à vontade, não tem isso. E a gente sabe como é, você sabe como é, negar isso aqui é negar a história do Brasil, cara. vai começar o procedimento fazendo a verbalização. Parado, polícia, mãos para o alto. Tum. Vai lá, me disse é isso que o cara faz. Não é. Depois ele vai falar, vou revistar você. O policial vai revistar, fazer a busca pessoal. Depois disso, terceiro passo, ele vai pedir o seu documento e vai pesquisar se você está procurado ou não. No final, ele vai explicar o motivo da abordagem e te liberar. Como eu já disse, já tive uma dezena de abordagem até hoje e eu não me recordo nunca de ter recebido um retorno, um motivo da minha batida ali, da minha procura. Eu nunca recebi. Você já? Eu gostaria de saber, sinceramente, mais uma vez, eu pergunto para você, responda aí nos comentários. Quantas vezes você já recebeu um retorno, tipo assim, ó, nós te abordamos por isso, isso, isso. Você que é negro, jovem, branco, pobre, favelado, você de modo geral. Quantas vezes a polícia já disse o porquê ela tá te abordando? Mesmo no início, durante e após. Quantas vezes? Quantas vezes? É só uma pergunta que eu tô fazendo, deixando aqui no ar. Tá? Então, assim,
Quando o policial inicia o procedimento e coloca a arma em punho, não é a hora de ninguém discutir. O nosso amigo também que estava andando de bicicleta, eu sei que ele estava inconformado e eu entendo ele profundamente. Mas o exemplo dele não é o correto. Qual o exemplo? O que realmente, qual é a negativa dele de perguntar o porquê? Como eu disse, né? Precisa realmente colocar a arma em punho ali naquele momento? Tipo, é isso que eu gostaria de saber. Quais foram os critérios? Quais foram os critérios mesmos? Foi o fato dele estar com uma bicicleta cara? O fato dele ser negro? Qual foi o critério? Entendeu? O critério é muito subjetivo e mora na cabeça dele. E aí você vai dizer que ele está incorreto, sendo que o critério mora. O cidadão, o menino, ele está incorreto de acordo com o critério que mora na cabeça do policial. Então, o que o policial decidir é correto, entendeu? Isso é muito subjetivo. Como é que você está cravando? Você está dizendo que você disse que não ia dar sua opinião lá no início. Você está cravando que a postura do menino foi incorreta e que a do policial foi correta. Então, você já deu pelo menos umas 3 vezes aqui a entender que o policial foi correto e o menino que, sendo que essa linha aí, ela não é clara. Em nenhum momento ela é clara, nem para a gente nem para vocês, entendeu? Que eu falo assim, a gente, o povo, a população e a polícia, né? Óbvio. Discute depois que terminar a abordagem para não colocar em risco a sua própria vida, a vida dos policiais e das pessoas em volta, tá? Quem tava com a arma era o policial. O único que podia colocar ali em risco era ele. E depois, como eu disse, não tem motivo. Não tem mais, enfim, vai, Que fique essa lição. não houve discussão, não houve discussão. O rapaz fez uma pergunta. Desde quando pergunta machuca? Todo sistema que coíbe você de fazer perguntas quer que você seja ignorante, quer que você se dobre a algum tipo de. Então pergunte. O que eu estou fazendo aqui é perguntar. Alguma pergunta aqui machucou? Doeu? Não. Então. Sabe por que tem essa lição? Porque é o que eu falo, tá todo mundo inconformado, achando que é um absurdo, que não sei o que lá, mas quem de vocês aí sabe qual é o procedimento certo de abordagem da polícia? Perfeito. É isso que eu gostaria de saber. Qual é a obrigação do rapaz de seguir todo o seu procedimento se ele não sabe? Entendeu? Como você. De quem é a obrigação? É minha obrigação como cidadão saber o procedimento? Ou é obrigação da polícia me orientar durante o procedimento? A atividade é minha, eu tenho que saber todo aquele ritual, ou é obrigação sua de me conduzir durante esse procedimento? Ou você já pressupõe que eu tenho que saber isso? Mas isso é ensinado na escola? É ensinado na escola? Isso é ensinado nas ruas? Aonde a gente aprende isso? Então, a gente não pode ser culpado. Você também não pode falar que a responsabilidade é de quem não sabe. A responsabilidade é de quem sabe e tem que orientar a população, tem que orientar quem está passando pela abordagem, entendeu? Então a obrigação do policial ali era verbalizar: olha, isso aqui é uma abordagem padrão, não vai acontecer nada, eu preciso que você vire, eu preciso que você deixe a gente revistar. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Me responda. Qual é a dificuldade? Vocês aprendem, vocês têm que passar isso pra gente. A gente não nasceu sabendo, vocês que aprenderam isso que tem que passar pra gente. Vocês sabem quais são os passos de um procedimento de abordagem? É o que eu falo, ninguém sabe segurança pública, todo mundo quer, mas ninguém sabe, tá bom? Então ficam aí. Todo mundo quer, exatamente, como eu falei, esse é o problema. Todo mundo quer e todo mundo precisa. Independente da gente estar num país de primeiro, segundo, terceiro mundo, a gente precisa. E vocês que têm que explicar pra gente. A gente não nasce sabendo e a gente não tem obrigação nenhuma de saber isso. Sendo muito sincero, a gente não tem obrigação de saber. A gente tem que saber outras atividades, ter uma profissão, os nossos direitos. Isso a gente tem que saber. Mas qual é o procedimento do seu trabalho policial? Para comigo, é você que tem que saber, entendeu? Ou você vai no banco sabendo qual é o procedimento que o cara vai realizar ali quando você paga uma conta. Você é obrigado a saber? Você é obrigado, por exemplo, ir na padaria e saber todo o procedimento do pão para comprar um pão? Você precisa, por exemplo, entrar no ônibus e saber qual é o procedimento do motorista para dirigir o ônibus? Entendeu? Isso é um absurdo. Nossa, não faz sentido nenhum, da Cunha, com todo respeito.
Aí eu não vou defender nem A, nem vou defender bem. Aliás, eu não gravei o vídeo para defender ninguém. Eu gravei o vídeo só para mostrar os problemas que aparecem nesse vídeo, que são diversos problemas. Discordo, porque aqui durante esse vídeo você disse em mais de uma oportunidade que o procedimento foi padrão e correto, que foi normal. A gente que está estranhando, você disse isso verbalmente pelo menos 2 ou 3 oportunidades durante esse vídeo. E você disse que o rapaz estava incorreto porque ele agiu de maneira equivocada, ele se emocionou antes da hora. Então, como é que você disse que você não cravou ninguém ali como certo ou errado, sendo que você já deu essas opiniões apontando e dizendo que necessariamente a polícia tem razão e o jovem está errado? E que a gente está criando um alvoroço. Como é que você dá essas opiniões e, enfim, vamos lá. E não somente, mais uma vez, a polícia abordando um preto. Isso é muito pouco. Tem muita coisa ali e a gente precisa pensar e discutir. O que vocês quiserem discutir, discutam nos comentários desse vídeo, tá? E vamos continuar aprendendo bastante, tentando levar uma imagem limpa para vocês, para que a gente melhore a segurança, discutindo e aprendendo segurança. Para cima dele, galera. Boa, eu acho que isso é interessante, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, mas é isso que eu estou falando, da Cunha. Não adianta simplesmente vir com esse lance de falar para a gente que a gente está errado, que o rapaz ele agiu de uma maneira equivocada, sendo que as regras do jogo não estão postas. As regras elas mudam de acordo com a conveniência de quem está abordando, e isso é ridículo, entendeu? E a polícia não faz questão nenhuma, o legislativo, quem faz as leis, não faz questão nenhuma de mudar isso. Para eles está muito conveniente. E as pessoas ainda acham normal. O próprio da Cunha aqui, de certa forma, ele indiretamente também coloca os problemas. Para quem viu ali toda a naturalidade, você pode pegar esses pontos aqui e pesquisar. E é isso que eu quero que você faça, que você me responda. De coração aberto, peito aberto aqui, que você me responda aí todas essas perguntas que eu fiz, se não tem nenhum fundamento, se eu estou surtando, responde aí nos comentários, vamos debater, vamos dialogar. Eu quero que você refute essas perguntas. Se eu trouxe alguma opinião aqui incorreta, leiga, eu gostaria que você... Que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero buscar uma resposta, quero buscar uma solução, quero buscar uma evolução para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Como eu disse, em nenhum momento isso aqui foi um desrespeito ao da Cunha, em nenhum momento eu ofendi ele. Apenas fiz as perguntas pertinentes de coisas que eu não sei. E eu quero saber da polícia, eu quero saber do Estado. Por que um representante pode falar para mim, colocar a mão na cabeça? Por que um cara pode apontar a arma na minha cara? Eu quero saber por quê. Será que é o pecado meu? Será que é um pecado meu? Será que é um erro meu? Vou até mudar aqui a câmera. Será que é um erro meu querer saber os meus direitos? Por que você está apontando uma arma na minha cara? Por que eu tenho que me... Eu quero saber o porquê. Qual? Entendeu? É só isso que eu quero saber. É isso que o jovem queria saber. Entendeu? Vocês não precisam vir com essa ignorância, não precisam tratar a gente como lixo. Não precisa constranger a gente com 4 segundos por uma pergunta. É basicamente isso. Em nenhum momento faltei com respeito, fui extremamente educado aqui com o da Cunha, que é um cara bacana, gente fina. Eu só trouxe as minhas perguntas e gostaria de respostas. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem desse vídeo, demorou? Obrigado, até uma próxima, tamo junto, é nóis e salve!